Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos para mais um Conexão Autêntica. E você já sabe, aqui é tudo é papo reto, aqui é tudo aquilo que acontecer aqui está indo para você, né? E com certeza informações valiosas, informações que vão fazer diferença na sua vida, porque é exatamente esse caminho que a gente segue no Conexão Autêntica, algo que realmente leve algo que você possa usar no seu dia a dia, na sua vida, para você ajudar as pessoas que estão ao seu redor. E mais um episódio com certeza fantástico, né, tá? Exatamente, sejam bem-vindos. E eu tenho certeza que esse episódio, como todos os outros, mas esse vai ser muito especial, porque acredito que a nossa sociedade, o nosso país precisa muito olhar para as questões que essa nossa convidada vai trazer, e olhar esse olhar mais carinhoso e integral para o ser humano, né? Que nós somos mente, corpo e espírito, e tudo está interligado, tudo junto ao mesmo tempo, e acredito que o bate-papo vai ser fantástico. Não, o papo vai ser show, É. né? Vai ser show, porque vai ser a grande interação aqui com essa minha querida amiga, né? Com essa transição que ela tá fazendo, né? Vocês estão curiosos aí. E para variar, né? Mais uma mega super convidada aqui. Eu vou falar um pouquinho dessa nossa convidada. Ó, a missão de vida da nossa mega convidada de hoje sempre foi cuidar das pessoas com amor, empatia e propósito. Ao longo da sua trajetória, transformou vidas não só com seu conhecimento técnico, mas também com a presença e escuta humana em tudo que faz. E ela deseja muito que a sua jornada nesse planeta seja marcada pelo compromisso com a cura física, mental e espiritual e a valorização da vida em todas as suas formas. Olha que show! Vocês já Tudo a estão ver com a percebendo, gente, né? mais ou menos o que a Tá começou a falar aqui, né? Percebam, né? Então, ela trabalha hoje, na verdade, ela trabalha em hospitais desde os seus 14 anos de idade. Eu vou querer saber um pouquinho mais disso, gente. Eu vou querer saber esses 14 anos como é que foram, né? E essa nossa amiga querida, ela é uma médica cirurgiã plástica com mais de 30 anos de experiência e dedicação integral à medicina. E ela vem se reinventando, gente. E hoje, além da atuação como médica, ela compartilha sua experiência através da escrita de livros, palestras e mentorias. Ó, ó, quanta informação que essa nossa amiga tem para deixar aqui, para você que está aí desse lado, tá? E perceba, ela busca hoje tocar não só o corpo físico, mas a alma das pessoas, a fim de expandir as suas consciências, inspirar, transformar, curar e trazer o autoconhecimento para cada um. Percebam o que vocês vão receber de informação hoje, né, com a nossa querida amiga, e é claro que eu estou falando aqui da doutora Cleusa Fernandes Gambato, Isso né? aí. A Cleusa. Bem-vinda. Ah, Seja muito muito bem-vinda, obrigada, Cleusa. obrigada. Estou muito feliz em estar aqui participando. E depois de toda essa informação, olha a responsabilidade que você me jogou, né? Mas é bem por aí mesmo. É a busca pela renovação, por se reinventar e poder transmitir para o próximo o que a gente tem de melhor, né? Porque nós estamos aqui para isso. É, e o que não E falta é as melhor. pessoas Tá. certas, né, que se conectam a isso e que estão prontas para receber, vão chegando até a gente, né? Isso é bem bacana. É muito do que a gente acredita também, e eu acredito que hoje esse episódio é muito importante, né? Que o seu trabalho de unir a medicina com a parte mental, o autoconhecimento, o espiritual, é algo que começa a expandir agora, mas é muito poucos, são poucos que se revelam, né? Então, Thalita, mas assim, não é algo novo. Na verdade, eu estou procurando resgatar a verdadeira medicina, né? A medicina dos tempos antigos, do Egito, da Grécia, enfim. A gente tem que buscar nas raízes para poder se reintegrar de novo e ter essa conexão entre o médico e o paciente e entre os seres humanos em geral, porque está faltando isso, né? Mas falando em raízes, eu quero entender um pouco desses É. 14 Ah, tá anos, bom, vamos né? lá. Um pouquinho dessa sua É, trajetória até aqui.
Olha, vou resumir resumo do resumo, porque Sim. é muita vida, né? 50, eu vou fazer 55 anos, então tem muita história para contar. Mas na prática, assim, eu sempre quis ser médica. Aquele sonho de criança que muitas vezes a gente tem e passa, não, para mim não passou. Eu não saberia fazer outra coisa que não fosse a medicina. Então eu tive que, de certo modo, vencer bastante obstáculos, porque eu não vim de uma família de médicos, eu fui a primeira médica da família, então você não tinha uma orientação, né, em relação a isso. É diferente quando seu pai e sua mãe já são médicos, seus avós já têm lá seu consultório, é tudo um pouco mais fácil. E na minha época de fazer medicina, há 30 e poucos anos atrás, era para ricos, né, a medicina não era facilitado o acesso como vem sendo ultimamente. Então a minha mãe mesmo, ela falava: "Ai filha, é lindo, né, ser médica, é muito bonito, mas acho que não é para você não, porque não vamos ter condições, né, de pagar", e eu perdi meu pai muito cedo, com 9 anos, mas assim, mesmo ela com essa crença limitante, né, que hoje eu vejo, mas sem problema, era a visão dela e a preocupação, a gente entende isso. Mesmo ouvindo isso, isso não me desanimou, né, ao contrário, ela falava, eu entendia que ela não falava por mal, que era uma limitação dela, mas eu falava: "Não, mas eu vou conseguir, é o que eu quero, vai dar certo", né. Então eu sempre procurei, estudar e me destacar e fazer coisas que me levassem para esse lado da área médica. Eu não fiz colegial normal, eu já fui direto para a área de biomédicas e comecei a trabalhar muito cedo, por isso que eu falo desde os 14 anos, porque quando eu estava no terceiro, aliás, no primeiro colegial, a gente tinha que fazer um estágio em laboratório em algum lugar. E aí, tudo vai levando, né, eu sempre atenta às informações, eu já comecei a estagiar dentro de um laboratório que ficava dentro do Hospital da Beneficência Portuguesa. O universo já foi criando caminho para você. Já, né, mesmo sem a gente saber, né, É. mas, os caminhos já são planejados. E esse estágio que era para durar 3 meses, eu fiquei 8. E aí quando eu falei: "Não, eu vou embora, porque vocês já estão me explorando demais aqui, eu preciso estudar outras coisas também, me preparar para a faculdade", aí eles me registraram. Então eu comecei a trabalhar com 14, estagiar com 14, tanto nesse laboratório como em clínicas odontológicas também, que era ali perto e permitia, né, você fazer massinha ali, amálgama, né, para ajudar nos pacientes. E depois fiquei trabalhando direto em laboratório, onde eu estava dentro do hospital, porque a minha função era fazer coleta de sangue de bebezinhos, tudo isso. Então, Olha, eu sempre gostei, sempre estive nessa área. E depois, diretamente, já fui para a faculdade, mas eu continuei também trabalhando uma vez por semana, o que era bem difícil na época, porque a medicina exige, né, integral, a dedicação total. E de lá para cá foram só várias experiências em várias áreas, até eu chegar na cirurgia plástica, né, como você bem disse, eu sou cirurgiã plástica, mas eu atuei em várias áreas mesmo. Eu comecei clínica médica, eu trabalhei muitos anos em parto, né, na ginecologia e olha. obstetrícia, então assim, eh, não foi uma coisa: "Não, eu quero ser cirurgiã plástica", não, nesse ponto não, eu quis vivenciar a medicina como um todo e foi muito bom, foi muito prazeroso. Trabalhei em emergência, ambulância, Ó, até tudo isso até até a pandemia eu trabalhei na emergência do Hospital Mário Covas. A então, pandemia que foi minha virada de chave. tudo isso, olha só, quanta Então, experiência aí, né, para você transmitir nessas suas mentorias, quanta vivência, quanta, Exatamente. né, Isso vai ser de muito tudo um bom. pouco, né, que dentro da área show. médica. É, porque eu focando a minha mentoria, talvez mais, né, para a parte médica, eu vou auxiliar não só com conhecimento técnico do que eu venho estudando, né, da programação neurolinguística e tudo que a gente vai falar, mas também com experiência de vida, né. E nada melhor do que você
evitar que o outro passe por certas coisas que você teve que passar por falta de conhecimento, de apoio ou de habilidades, enfim. Eu te conheço aqui há uns 7, 8 anos, mais ou menos, né? 6, 7 anos. Eu acho que mais, É viu? mais, Eu acho que mais, é que o E tempo passou muito rápido. passa. E eu não sabia dessa história. Para mim, doutora Cleusa só da plástica, só. Olha só, Não, que não. show. Eu gosto muito de emergência, aquela coisa de você receber o paciente acidentado ou infartado, que você precisa ter uma ação rápida, imediata, não se envolver emocionalmente. Então, por isso até lembra quando Dissociar, nós fizemos associar. testes, né? Vocês falam, nossa, eu me lembro que vocês me apelidaram até de patinha de elefante, né? É, Que eu era muito objetiva, né? Muito prática, não tinha mimimi, né, comigo. Ainda não sou se um pouco. associava muito. Dissociar é necessário em certos momentos, né? Quando você lida assim com vidas, você, ao mesmo tempo que você tem que ter todo o acolhimento, carinho, atenção, e ao mesmo tempo você tem que ser prática, objetiva e menos emotiva possível, né? Para fazer o seu trabalho ali. É o que eu falo, você tem que ter o controle. A hora que Controle. associar e dissociar, assim como tudo na vida, né? É. Tudo é equilíbrio Equilíbrio, na vida. exatamente. E ainda mais na área que eu escolhi associada, que também é uma área técnica, que a cirurgia exige que você seja bem técnico e detalhista, né, na cirurgia plástica. E por outro lado, você está lidando muito com o emocional e o ego das pessoas. Então são outros 2 extremos que você precisa saber lidar, né. Tecnicamente você tem que ser bom e emocionalmente também você carrega uma carga E eu importante, já né. te falo, né? Nessa sua transição, vai continuar do mesmo jeito. Eu Tá? acho que vai até Essa piorar. tua experiência vai ser muito valiosa, né? Eu acho que Vai, a porque carga é até maior, É. viu, agora. sim, porque é assumidamente, né, também, de focar nesse emocional, porque na cirurgia plástica a gente já recebemos, né, A a Beatriz da Beatriz, ONG, Beatriz que você Guedes. trabalha com os sonhos das pessoas, né, com o Sim. ego e saber os limites e dizer não também para um procedimento que não faz sentido, que pode mais prejudicar. Você já recebeu casos assim? Nossa, vários, né, vários. Eu sempre fui muito ponderada nas minhas indicações, sabe, assim, durante a consulta, eu nunca fui aquela pessoa, né, desvairada que já está pensando no cifrão, no que vem por trás, quanto eu vou ganhar, não. Ao contrário, né, eu acho que os médicos antigos também são um pouquinho como eu, a gente não aprendeu a cobrar, a gente tem muitas crenças limitantes em relação a financeiro, né, a gente acha que o dinheiro que vem fácil vai fácil, que você precisa se matar de trabalhar para ganhar bem. Tem várias crenças que, se a gente for entrar nisso, a gente fala até sem perceber, né, nós mesmo nos sabotamos. Mas em relação ao paciente e a virada de chave, o que aconteceu para mim? Na pandemia, né, contando como foi rapidamente, eu estava dentro de um hospital que era só de cirurgia plástica. Então o diretor chamou alguns médicos e falou: "Olha, está acontecendo aí essa pandemia do Covid, a gente não sabe quanto tempo vai durar, não sabemos exatamente qual é a gravidade, mas esse hospital é só de cirurgia plástica, então ou a gente fecha, está todo mundo na rua, né, não só médicos, mas 150 funcionários que nós temos aqui, ou a gente vai ter que fazer alguma coisa para reinventar e operar bastante. E os médicos fiquem à vontade", ele falou bem assim: "Quem achar que não deve operar porque está no meio de uma pandemia, pode sair, né, vocês pedem a conta, avisa, informa e tudo bem. Agora quem ficar, vai trabalhar". Aí eu falei: "Meu Deus". A Meu decisão. Deus, tinha acabado de comprar uma casa de 220 metros, todinha para reformar, né, o marido trabalhando menos, né, por conta da pandemia, várias coisas para fazer, eu falei: "Bora, né, vamos operar". E de fato, assim,
operei muito, porque as pessoas estavam num momento que também não sabia quanto tempo ia durar a pandemia, então queria aproveitar o momento. Chegava para mim, doutora do céu, né, na minha empresa deram 15 dias para a gente ficar em casa. Eu tenho que realizar meu sonho agora, eu quero operar, vamos operar. E aí você preparava o paciente rapidinho. Outros, fui mandado embora, então agora eu recebi o dinheiro, eu vou realizar meu sonho, porque tem que ser agora, e vamos lá, vamos lá. E realmente, né, foi um ano e meio, assim, eu saía do hospital a 1 da manhã, quase todo dia, operando 2, 3, 4 pacientes por dia. E assim, tem os dois Deu para lados, comprar né? outra casa, então. Quase. Tem os dois lados. Quando você faz o que você gosta, você se envolve de tal maneira que você não percebe que as outras áreas da sua vida estão ficando deficitárias, Sim. né? Porque você se envolve no trabalho e quer fazer cada vez mais, pegar mais responsabilidades. Isso acontece, eu acho que com muita gente e em várias profissões, né? Então, vai desgastando. Vamos supor, você está bem no trabalho, né? No profissional e no financeiro. E as outras tantas áreas da sua vida, como é que estão, né? O relacionamento amoroso, o familiar, a sua saúde, o seu lazer e o seu espiritual, alguma coisa vai ficando deficitária a partir do momento que você está de 100% ali, né? Só que nós mulheres, de maneira geral, não querendo, né, puxar sardinha nem divisões, mas assim, não é só o trabalho, né? Você chega em casa, você olha para os seus filhos, e aí, vocês já jantaram? Não, a gente estava te esperando. Aí eu falava, meu Deus, sério que vocês estavam esperando, né? Vocês podiam já ter, né? Já Se tá cuidado, se dormindo, né? virado. Alguma coisa assim. A mesma coisa pro marido. Você acaba não estando 100% presente, né? Como deveria e gostaria de ser. E você não percebe, isso vai te sobrecarregando. Então, teve o meu lado pessoal aí que chega um momento que você precisa reavaliar, né, a sua vida e o caminho que você está escolhendo. E por outro lado, o que que aconteceu em relação às pacientes? Elas, operavam, aí naquele momento, na semana seguinte, estavam super felizes: "Ai, doutora, tô linda, tô maravilhosa, né, obrigado, você é ótima", não sei o quê. Passou 3 meses, 6 meses, a pessoa vinha com várias queixas, sabe. "Ai, mas isso aqui, ai, mas não podia estar assim? Não podia estar assado? Mas essa cicatriz vai ficar desse jeito? Ai, mas você não acha que podia ter tirado mais um pouquinho dessa gordurinha que sobrou ali?" Aí eu comecei a observar, né, o padrão repetitivo em 1, 2, 3, eu falei: "Gente, não é possível, as pessoas nunca estão satisfeitas com Nunca. nada, né?" Nunca. Nunca, né, tudo bem que a cirurgia, ela pode ser um impulsionador para você mudar hábitos de vida, que a minha ideia era essa, né, a pessoa operou e agora ela vai cuidar da saúde, vai mudar a alimentação, vai fazer uma atividade física, né, Teria então que a ser feito minha isso antes, orientação né, mudar a mentalidade exato, antes de a minha orientação era essa, mas eu vi que é que nem Não mora. não bariátrico, funcionou. é que nem bariátrico, na verdade o que você É. tá falando é a mesma coisa, E hoje eu né. trabalho com Teve uma é, pós-bariátrico também, né, então já pego todo o estrago que foi feito lá, né. Mas digamos que, isso foi me frustrando, sabe. Então eu falei: "Não, eu tenho que fazer alguma coisa para melhorar o comportamento dessas pacientes, das pessoas em geral, para que elas se mantenham bem depois e entendam que o problema que levou ela a buscar cirurgia, ele continua ali, embaixo do tapete, sim. né. Se ela não mudar, não for buscar a causa raiz desse problema, nunca vai estar satisfeita. E isso para todos nós, né, é aquele famoso ditado, né, levantar o tapete e tirar a poeira debaixo do tapete, É o que eu né. falo assim, Essa reforma. autoconhecimento, né, você se Autoconhecimento. conhecer para ver o que que tem que mudar antes de agir, né, as Exato. pessoas querem agir para mudar, não É porque funciona nós assim. somos muito Imediatista. imediatistas, né, Total. e hoje as pessoas estão cada vez mais
imediatistas, mais reativas, né? Isso também foi outro motivo que me fez sair de alguns atendimentos em pronto-socorro, mesmo gostando muito da emergência e de hospital, estava muito difícil lidar com pessoas, porque a gente sabe, né, que o sistema está ruim, que né, o país tem N déficits na área da saúde, mas aí a pessoa já vem com duas pedras em cima de você, né, querendo resolver Sim, outras sempre. questões, e você tem aquele tempo ali muito limitado. Falei: "Não, assim, cansei". Foi, né, mesmo amando essa parte da medicina, eu quero buscar alternativas para que isso seja feito de outra forma, E foi aí que né. veio o livro. O livro o Tá ali, ó, livro pessoal, ó, Heróis Implacáveis. Presta um pouquinho aqui o seu livro. é. Põe aqui pra mim, ó. Heróis Implacáveis, pessoal. Imperdível, né? Só o nome aqui já. O livro foi, assim, algo repentino, porém que me trouxe muita satisfação pessoal, porque eu gosto muito de ler e escrever, né, sempre gostei, né, nós somos da época que não era Né, Google, não era inteligência ia para a artificial, biblioteca. né, Biblioteca lá. era sentar na biblioteca por horas ali e ler e escrever. Então o livro me deu a oportunidade de contar um pouquinho da minha jornada pessoal. Então esse livro eu sou coautora e eu falo é um estímulo para que a minha história e assim como a das outras pessoas, porque são vários coautores, que a gente impulsione pessoas que desejam fazer alguma mudança, né, de vida, de carreira, enfim, que estejam passando por alguma situação emocional difícil, para ela não se sentir sozinha e se sentir estimulada a seguir em frente e a buscar novas opções de vida, novas trajetórias. Então o livro, até o meu tema é cada escolha uma renúncia, né, a vida é Sim. feita de escolhas e renúncias, que foi o que aconteceu comigo, porque para a gente chegar no nosso topo, né, no nosso objetivo, a gente também tem que renunciar a algumas Abrir outras mão coisas, de abrir sim. mão de coisas. Sempre assim, né. É o famoso perde e ganha, né? Não existe perde, perde, ganha, ganha, né? Aquilo que você tá Sim. ganhando, você tá perdendo alguma outra coisa e vice-versa. É, é isso, só que de tempos em tempos a gente tem que parar para avaliar até onde a gente quer ir, né, nesse ganha-ganha, se a gente está se acolhendo também, e se não estamos deixando outras pessoas para trás, né. Então tudo precisa de uma Se não está no autoavaliação, automático, no né, só automático, porque é o que seguindo. acontece hoje com a maioria das pessoas, né, é viver no automático, acordar, trabalhar, pagar boleto, reclamar da vida, né, achar que doenças são coisas do destino, porque, coitado, né, porque Deus quis, porque, que azar, né. A gente tem muito isso, né, o brasileiro no geral, não percebe que as doenças elas são criadas por nós mesmos, né, pelo nosso mental, pelo nosso emocional e também, é claro, pelos nossos hábitos irregulares no dia a dia. A questão dos hábitos ruins, as pessoas já sabem bem, até ninguém é totalmente leigo nisso, né, sabe que o alimento hoje não é mais alimento, a indústria Tomou modificou muita conta. coisa, né, coisas que a gente sabia vagamente que faziam mal à saúde, hoje não, elas estão Tá escancarado. escancarado, né, os corantes e tudo mais que tem aí na alimentação, que são até cancerígenos, né, e a gente acaba ingerindo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali, um pouquinho ali, então quando você vê, você tá cheio de cancerígenos aí no corpo. Então a questão da alimentação acho que está ficando bem explícita, né, e as pessoas conseguem verificar isso. A questão da atividade física também, ela está cada vez mais necessária e as pessoas também sabem, né, que é necessário você movimentar o corpo e isso vai te dar longevidade e qualidade de vida.
não só fisicamente, mas mentalmente, né? E eu acho que o que ainda falta é essa questão de tratar o emocional, que você vai deixando as emoções para lá, Na verdade, Cleusa, o que falta é as pessoas terem objetivo, né? Porque tudo isso, né, depende do meu objetivo, de querer, né? E né? se eu tô só vendo aqui o que está acontecendo nesse momento e não tô criando nada para o meu futuro, né? Como eu quero estar no futuro, Uhum, então eu vou continuar comendo a porcaria que eu tô comendo aqui hoje. Vou é, continuar fazendo da forma que eu tô fazendo. Por quê? Eu não tô, tendo um objetivo, eu não quero, não sei nem aonde eu vou chegar, percebe? Então eu continuo agindo da mesma forma. Primeiro, o processo de mudança, ele é dolorido, ele é é, complicado. Eu costumo brincar, né? Se trabalhoso. alguém falar para você que é facinho, é tabajara, foge. Porque não é. Não, Então e é um você processo, né? é um É. processo, e você só começa a mudar na hora que você tem um objetivo, na hora que você sabe o que você quer, percebe? É, E aí, exatamente. porque você falou imediatista, né? As pessoas querem que alguém faça por elas, Que é a né? receita pronta, né, Sim. para tudo. Isso, eu vou chegar lá, doutora, só me corta toda, retalha, eu vou ficar bonitão e tal, resolver o problema. Não, porque a cabeça continua a mesma, né? Só que a É, pessoa não quer pensar a nisso. Mesmo que você fale, ela vai obesidade, falar, não, então você não né, quer Sim, a fazer? é cirurgia muito bariátrica é isso. Isso, ela fala, você não quer é fazer? Eu vou achar um enfrentar outro o que faz. E processo. vai achar um outro que faz. Pronto, né? Exato. E que legal que você está começando a fazer esse caminho para quê? Para exatamente levar essa informação para as pessoas, É, né? Que está junto com a gente aqui nesse caminho. Quanto mais gente estiver fazendo esse caminho, melhor. A gente é. precisa de Eu mais fui pessoas buscar nesse caminho. inicialmente para mim mesma. Eu comecei a fazer a programação neurolinguística para eu buscar aí melhorar, né, no meu emocional, entender quais eram as minhas crenças limitantes, quais são ainda, né, as minhas crenças estimuladoras ou aquelas que não precisam ser modificadas e eu só preciso aprimorar, né, para Sim. usar. O que são gatilhos, porque às vezes você desconta, né, em um novo relacionamento, por exemplo, algo que você já viveu anteriormente, porque te traz um gatilho, mas não tem nada a ver com a pessoa que você está no momento. Autossabotagem, então a obesidade, por exemplo, ela está muito relacionada com a autossabotagem, com ganhos Os secundários. As secundários. couraças que você quer colocar ao seu redor. Exato. Então, a programação neurolinguística, ela me ajudou muito nisso e, com isso, lidar melhor com as pacientes, né? Aí, a gente busca sempre mais. Então, eu fui buscar um pouco de terapias holísticas. Que terapias holísticas hoje está cada vez mais em alta, porque as pessoas estão reconhecendo que um bom profissional, ele pode te ajudar de outras formas também. E foi onde eu encontrei a radiestesia terapêutica, que aí você pode avaliar o paciente como um todo, né, Sim. equilibrar os chakras, ajudar também na cura, né. Cura De é uma fazer palavra complexa, é, né, mas de mas começar pelo menos um processo é um energético, processo né. energético para se autoajudar na cura da doença. O reiki, por exemplo, né, que eu fiz e achei Você sensacional. chegou a trabalhar com reiki dentro dos hospitais? Teve essa oportunidade? Que é Não, reconhecido hoje pelo agora SUS, né. agora já é reconhecido, eu só não sei na prática do dia a dia como que funcionaria isso, porque tem muitos trabalhos que você faz dentro do hospital voluntariado, né, Uhum. então você pode Sim, chegar lá e se a pessoa permitir, né, o sim. paciente permitir receber, você Pra aplicar, e isso aplicar o vai ser reiki, a acupuntura, sensacional, hoje o né. SUS já É reconhece assim, a alguns, acupuntura já há mais tempo. Até a relação com as emoções mesmo, eu comecei a ver isso recentemente através da metafísica da saúde, né. Então, é algo que além da programação neurolinguística, Agrega tudo. agrega, porque aí você vai buscar o que seria, né, as alterações, ver o paciente como um todo, mas buscar a raiz da doença, a causa da doença, né.
porque senão a gente vai continuar tratando só o sintoma, vai continuar sendo um prescritor de remédio, um trocador de receita, né, que infelizmente estão vendo o Sim. médico quase que assim, né, que ao mesmo tempo que a gente tem tanta tecnologia para ajudar na medicina, tanta Na verdade, a gente novidade, sabe, tanta coisa Cleusa, boa, mas por outro lado a gente está sendo pouco respeitado, a gente sabe pouco que tem avaliado. duas indústrias aí que manipulam tudo isso, né? Que é a Sim, alimentícia e a medicamentosa, né? desde Então, a indústria farmacêutica, 1930, 40, né. então, é que É, negócio já vai para esse é um deixa condicionamento. doente para o outro curar, para poder ficar doente de novo, para poder curar. Então, a gente sabe que existe isso. Está É, muito mais em dar o remédio, o né, do que remédio realmente a curar. Como você curar. falou, cura é uma palavra difícil. Sim. E eu não vejo hoje a medicina querendo curar, Você vê, com e tanto sim, avanço, por que que ainda não se cura certas doenças? Não, você tem mais medicamento, né, cada vez sim, senão mais você não vende medicamento remédio, para emagrecer, por exemplo, né, os novos, é Mounjaro, é isso, é aquilo. O que 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 dá outros problemas acontece? depois, né? Além de dar outros problemas depois, você está selecionando um grupo pequeno, porque são medicamentos caríssimos, né, que pouca gente vai ter acesso, a pessoa vai deixar até de fazer outras coisas para poder Pra investir nesse remédio. Vai emagrecer? Vai, mas por quanto tempo, né? Claro que tem seus benefícios, vai ajudar a reduzir colesterol, talvez, triglicérides alto e prevenir outras doenças cardiovasculares que a obesidade gera, mas e o tudo emocional? tudo momentaneamente, né, É temporário, é uma né? ajuda, mas que se não for multidisciplinar, a pessoa, olhar para esse emocional, para as causas que levaram a ter a obesidade ou qualquer outra doença, não vai resolver de nada, É. é temporário. E é bem legal, assim, na metafísica, por exemplo, você tá lá na frente de um paciente diabético, diabetes tipo 2. Na medicina convencional, o que que você vai falar para o paciente? Você vai explicar rapidamente ali, o que é o diabetes, por exemplo, né, então eu chego para o paciente e falo: "Olha, você está com açúcar elevado no sangue, porque o seu pâncreas não está produzindo insulina suficiente, ou mesmo quando está produzindo, você não está aproveitando essa insulina, enfim, resumidamente, você tem que fazer essa dieta aqui, ó, não comer açúcar e vai começar a tomar esse remédio. Vai dar certo? Geralmente não. O E paciente vai até continuar evolui comendo para a errado insulina, né. e o medicamento, às vezes, a dose vai ter que ser aumentada cada vez mais, né, e fica esse ciclo vicioso do paciente, um doente crônico. Então o remédio não vai curar ele, porque a gente sabe que não vai ter a cura aí, ele vai ficar dependente desses medicamentos para o resto da vida, e a dieta ele também não vai fazer. E aí na metafísica, o que que você avalia junto nesse paciente? Aí você já vai lendo, né, o perfil do paciente. É aquela pessoa geralmente mais para o idoso, hoje não chamamos mais de idoso, né, mas a partir dos 50 e 50, que são pessoas, saudosistas, É os 50 a mais. que veio é, isso aí, que hoje estamos muito bem, obrigada. Mas antes, né, era o idoso. E pessoas que vivem no passado, sabe, que tem aquela emoção do que não viveu. Então ele acaba buscando a doçura da vida no alimento. É. Então para ele o prazer A é o vida não é mais doce. doce. A vida não é mais doce, ele tem isso. São normalmente, foram crianças que assumiram responsabilidades Muito cedo. familiares muito cedo, cuidaram de irmãos, então não se permitiram, né, viver e receber o amor, e por isso eles vivem de um passado que não aconteceu, e eles buscam isso através da alimentação e do doce. Então ele não vai deixar de comer esse doce, você vai ter que ter a sensibilidade, o bom senso de oferecer outros tipos de terapias para ele,
dele ou de encaminhar, se não é algo que você gosta, se sente à vontade para fazer, mas você tem que saber avaliar o perfil desse paciente. Antes a gente falava muito da doença psicossomática, né? Isso. E eu vejo muito parecido as duas. Como que você São bem relaciona? parecidas. A doença psicossomática, na verdade, ela já é muito conhecida e reconhecida pela medicina convencional, porque a gente fala que é aquela doença que a mente interfere, né, as emoções interferem, na presença da doença. Por exemplo, cólon irritável, né, a síndrome do cólon irritável, onde o paciente tem aquelas crises de dor abdominal, de diarreia, e você não descobre causa bacteriana, nem viral, né, então você fala que é uma doença psicossomática e ela é agravada quando você tem alguma alteração emocional, né. Esse é um exemplo. Qual outro muito comum que a gente tem? Os eczemas, as alergias, né, as Sim. dermatites. Então, muitas vezes você pede testes, para o paciente fazer, raspado de lesão, teste de alergia daquilo, daquilo outro, Fibromialgia. fibromialgia. Ai. E fibromialgia, então, é bem Vai- amplo, é. Psico total. se você for ver na metafísica da saúde, ela tem muito mais explicações até do que na medicina convencional. Mas aí a psicossomática, ela reconhece isso porque clinicamente ela está vendo os sinais e os sintomas no paciente e através de exames de imagem, de laboratório, você consegue comprovar aquela doença psicossomática ali. Só que você chega ao paciente, ó, é uma doença crônica, não tem cura, você Uhum. vai tomar esse remedinho aqui para o resto da vida, você não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Já na metafísica, não, nós vamos buscar o porquê. Por que que você está desenvolvendo essa doença? Enquanto você não for lá cavar no seu emocional o que gerou essa doença, Não, e é não muito vai sumir, interessante, né? porque dentro da metafísica, você, quando apresenta a doença, você já sabe o que que é. Então, a diabetes, que é a falta de doçura, a gastrite nervosa, que é raiva acumulada. Então, É, você já vai direcionando, cada doença tem o seu porquê, o seu significado emocional, então já vai direcionando a conversa para aquilo que a doença está exatamente. apresentando, né? Até tem um exemplo muito comum, né, que todo mundo tira tira casquinha, tira sarro, que é a dor de cabeça, né, quando eles fazem os memes que a mulher não quer transar com o marido, ela Ela fala tá que tá da com dor de cabeça. E se você for ver na metafísica, tem correlação mesmo, a enxaqueca, principalmente a feminina, são mulheres que, assim, elas se sentem que de alguma forma elas estão sendo dominadas por alguém, mas que no caso, na primeira ou segunda infância, ou foi a mãe na primeira infância, ou foi o pai, né, na segunda infância, e ela criou um certo trauma, medo dessa questão de ser dominada por alguém, e por outro lado ainda junta com muitos bloqueios em relação ao sexo, né, porque são bloqueios que foram, em algum momento, impostos por padrões familiares. E isso tudo não é porque a pessoa quer ser assim ou porque Não, ela reconhece, o não, aquilo corpo grita assim. tá no subconsciente, né, por isso que vem realmente a dor de cabeça, porque ela tem traumas em relação ao sexo ou porque algum dia a mãe falou: "Não pode fazer isso, não deixa tocar, né, isso é sujo, não aí põe a carrega a mão culpa. aqui", carrega a É o culpa. corpo comandando a mente, É o né? corpo Comandando, ele tá. recebendo até É. os sinais que Sim. a sua mente te mandou por anos e anos sem você perceber, né. Os impulsos, eles são dados o tempo todo. Vamos um exemplo simples aqui, se eu quero pegar, né, esse dado, o meu cérebro, para eu pegar esse dado, olha tanto de informação. O sistema nervoso central manda para o sistema nervoso periférico, que manda impulso através da medula, dos neurônios, aí tem a sinapse, libera acetilcolina, essa acetilcolina vai no nervo ulnar, no mediano, no radial, que vai contrair o músculo para fazer esse movimento.
isso tudo em milésimos de segundos, sem a gente perceber. Partiu de um desejo consciente, mas é uma coisa que eu estou fazendo inconsciente, sem eu ter que pensar, certo? E isso acontece com as nossas emoções o tempo todo. Então, se você tem uma mágoa contida lá, uma raiva que você Não pôde expressar, não não pôs pra fora. expressou, uma tristeza constante, isso o tempo todo está mandando impulsos, segundo a metafísica, para todos os seus órgãos e sistemas, e não é um dia, um mês, um ano, às vezes uma E vida essa que a química, pessoa né, está que lá. vai estar circulando no teu corpo, essa química danosa que vai estar circulando no seu corpo, Totalmente, detonando tudo. né, porque o nosso cérebro ele está respondendo aos nossos pensamentos sem diferenciar o que é real do que é imaginário. Então, o tempo todo eu Pra estou ele tudo é real. liberando Sim. cortisol. É você Perfeito. quer mais o quê? Você assiste um filme de suspense ou de terror, e observa o seu corpo como fica, né. Então só de você olhar aquela imagem, que não é real, né, tá lá na telinha, o seu cérebro já está liberando adrenalina, Modela. noradrenalina, o seu batimento cardíaco já Porque tá tudo acelerou, interligado. a sua mão pode começar a suar, você fica tenso, né, os músculos enrijecem. A digestão ela diminui nesses momentos, porque o sangue tem que ir para outros locais de prioridade, então olha, O simpático vai estar a 1000 aí, né? um simples fato de você olhar uma imagem já libera todos, o seu sistema neuroendócrino e imunidade também, né, ao mesmo tempo. Então o real e o imaginário para o cérebro é a mesma interpretação Então aí você percebe, né, o poder que a gente tem da mente. para mudar o que a gente quiser no nosso corpo. Eu costumo falar para meus pacientes, né, a hora que você vai pedir um remédio, né, vai para um psiquiatra pedir um remédio, esse remédio que ele está te dando, você consegue produzir no seu corpo, É verdade. né? Então, se você não tiver fora de controle, para mim esse remédio é abusivo, né? Quando você está fora de controle não tem jeito, é necessário. Mas se você não está fora de controle, o que é que as pessoas falam? Voltamos ao imediatismo, né? Eu quero me sentir feliz, me dá um remédio para sentir feliz. Eu não quero trabalhar a minha mente para começar a produzir serotonina, dopamina, oxitocina, É, né? Eliminar aquele cortisol, né? Então eu quero exato. alguma coisa que Esperar o faça isso tempo por das mim. coisas. E Isso rápido isso é também. ruim. O remédio é para aquele momento em que a pessoa está descontrolada, tó. Pronto. Agora senta aqui, vamos conversar. Vamos aprender como é que muda isso. Porque a gente tem um É. controle imenso na nossa mão. Eu tive bastante dificuldade também, né, nessa mudança, porque eu nunca gostei de remédio, assim, eu não tomo nenhum tipo de remédio. Nem Para eu. não falar que eu não tomo nada, eu tenho lá o meu Levoide do hipotiroidismo, que apareceu aos 35 anos, e a mesma dose que eu tomo até hoje, mas assim, outros tipos de remédio nem não tomo e eu evito receitar. E aí eu tinha muito isso na prática, porque a pessoa, para ela fazer a cirurgia, eu pedia para ela passar por um processo, né, de dieta, passar com a nutricionista. "Ah, não, doutora, ai, me receita, me faz uma fórmula para emagrecer". E aí, né, é um impasse. Eu falo: "Olha, a fórmula você vai usar por no máximo 3 meses", e eu trabalho mais com fitoterápica. "Ah, não, fitoterápico não funciona para mim". Eu falo: "Então você vai passar com o psiquiatra, porque eu não vou receitar remédios para emagrecer", porque aí é aquele negócio, você receita um remédio para uma coisa, aparece outra, e quando vê. Hoje eu faço uma anamnese, a pessoa está tomando 3, 4 medicamentos, né, para ansiedade, para depressão, para acordar, para dormir, para tirar o apetite, enfim, nem eu sei lidar mais com esse tanto de E não tá remédio. cuidando do E principal, não que tá é o cuidando, aí eu comportamento, a vou mente, lá, né. mas e aí, né, você está fazendo alguma terapia alternativa, você conhece isso, conhece aquilo, então quando tem abertura, aí eu já começo a induzir para outras áreas, né, para outros tipos de terapia, que tem várias, né. Sim, e falando em outras áreas, né? Mentoria, conta um pouco aí. Porque com toda essa Pois é. informação, né? É, muita né? bagagem, né, também. É, bagagem
não nos falta, né? Porque a experiência de vida conta Porque, bastante, na né? verdade, a mentoria é aquele negócio, eu colar em quem já passou por aquilo que eu quero viver, né? Para quê? Para o meu É, caminho ser muito mais fácil, para falar onde tem os buraquinhos, para eu não cair neles, né? exato. Conta um pouco É, dessa sua mentoria. a minha mentoria hoje, assim, inicialmente ela não é só para médicos, né? É para todo profissional que chega um momento que está saturado em relação ao profissional e, ao mesmo tempo, está defasado na sua qualidade de vida, na sua satisfação pessoal, né, no seu âmbito familiar. Então, a gente tenta conciliar isso, né, baseado também no que eu já vivi, a gente tem que conciliar em ter qualidade de vida, em ter longevidade, em ter saúde de forma integral e, ao mesmo tempo, você fazer o que você gosta e o que você se propõe a fazer. Perfeito, todos nós queremos e almejamos isso, mas que não seja de forma automática, né? Então, eu ensino muito a você silenciar a mente através de várias técnicas, inclusive da meditação, posso falar um pouquinho mais sobre, para ter esse meio termo. E, por outro lado, eu estou focando mais na área médica, por quê? Porque todos nós lidamos com pessoas, direta ou indiretamente, né? Lidamos com pessoas aí, temos que ter inteligência emocional para isso, principalmente nos dias de hoje, né? Onde as pessoas estão Com muito certeza. reativas, e para a gente não ser aquele que contamina o ambiente também, né? Porque A muitas vezes nuvenzinha, né? você é a nuvenzinha e não está percebendo, né? Você é aquele que reclama de tudo, que está sempre de mau humor, que já acorda, putz, tem que ir de novo, né, para tal lugar. Então, a inteligência emocional, o autoconhecimento, né, a expansão da consciência vai te melhorar muito nesse sentido. E por que os médicos? Porque, na minha visão, são os que mais precisam desse tipo de mudança, desse tipo de ajuste entre o profissional, o pessoal e o familiar, né? Porque o médico, ele tem a tendência a achar, já sei, né? Ah, tá, já sei disso. Ah, dieta, tá, já sei, mas não consigo. Ah, já sei. Tem que fazer atividade física? Aí, já sei, depois eu faço, assim, e vai se deixando, né, o autocuidado fica por último. E aí, como você quer passar uma confiabilidade ou ser empático com o seu paciente e passar propriedade naquilo que você mesmo não está seguindo? O paciente nem sabe se você está seguindo ou não, mas você já não está fazendo mais o seu melhor. Porque uma coisa é a gente fazer o nosso melhor quando a gente ainda não tem o conhecimento do que de fato é o melhor. A partir do momento que a gente sabe que aquilo já não é tão bom para a gente, seja em que área for, né, no trabalho, no relacionamento, e você deixa de fazer, aí você já não está fazendo melhor. Então vem a culpa e a autorresponsabilidade. Então o profissional médico, ele tem muito isso, ele tem que passar o que é necessário para o paciente melhorar, mas ao mesmo tempo ele não está pondo em prática aquilo, né, ele não está buscando melhorar o espiritual, ele não está fazendo um autoconhecimento como deveria, ele está com muitas emoções lá acumuladas e não está buscando formas de resolver ou de entender essas emoções, uma série de coisas, né. E também tem a questão do ego, né. O Muitos têm famoso o ego. orgulho, o Ego. ego lá em cima, o que não permite, muitas vezes, você reconhecer o seu lado sombra ali e tratar, né, essas sombras. Você acredita que pode ter sido, desde o momento que entra na faculdade, essa decisão? Porque, não sei hoje em dia, né, o médico sempre é aquele suposto saber, ele sabe, se o médico falou, é uma grande autoridade, né, e Uhum. se o médico falou, tá falado, se tem que tomar, porque o médico mandou, se o médico proibiu, também não vou fazer. Você acha que é implantado isso? Esse ego também?
Acho, durante os estudos? acho não, né? Eu acho sim, né, que é implantado, por N motivos, né, porque realmente não é uma profissão, é um estilo de vida, é uma escolha, né, é uma responsabilidade muito grande que a gente carrega perante a vida das pessoas. Então, isso às vezes foge um pouquinho do seu controle, e aí que entra essa questão de inflar o ego, né, e você ter que equilibrar isso. Então é um constante parar e se autoanalisar, né. Se coloca um pouquinho no lugar do paciente, na forma de você falar com ele, na forma de você entender o que ele precisa, assim como deveria ser, né, o tempo todo na nossa área. Então, o profissional que precisa estar bem com as emoções, primeiramente, a meu ver, é esse, porque está lidando diretamente não só com pessoas, mas com vidas, né. Então a gente tem que estar bem equilibrado. E por outro lado, é uma profissão que, como ela ainda tem, né, um retorno financeiro melhor do que muitas outras, você acaba se enrolando em relação a isso, se colocando numa situação de trabalhar cada vez mais, né. Então você quer dar mais plantão, porque você está ganhando melhor, e aí você adquire um padrão, um status que você depois não consegue sair disso, porque aí Tem você que já tem manter, né? filhos na faculdade, a mulher, né, com casa na praia, com carro, com isso, com aquilo. É bom? Claro que é bom, todos nós merecemos isso. Só que aí quando você quer retroceder um pouquinho para você ter o seu tempo, Desacelerar, né? desacelerar e ter o seu momento de lazer e autocuidado, putz, você não consegue porque você está totalmente envolto nessa questão do financeiro. E aí você para pensar: "Putz, onde eu vou parar com isso, né? Ganhei dinheiro, mas perdi qualidade de vida, perdi saúde, perdi contato com pessoas, com familiares, uma série de coisas". Ó, que legal. Tudo isso que você está falando aqui, né? Se um colega seu estiver escutando e Hum, realmente ele se dispor a escutar, é uma grande reflexão, né? Você já começou a Exato. tua mentoria aqui com um médico agora, que a uhum. mentoria é isso, né? É o que você passou. Na verdade, você falou aqui, basicamente, aquilo que você passou e percebeu e começou a mudar um padrão, Sim. né? Então, um médico mais novo aí, escutar isso, meu, para É, ele é começar a fazer um caminho diferente. exatamente, caminho que seja um meio termo, que lhe traga satisfação pessoal, profissional e ao mesmo tempo mantenha o seu padrão emocional estável, porque hoje olha quanto suicídio a gente tem visto, né, em todas as áreas, inclusive no meio médico. A semana passada também morreu uma médica, 30 e poucos anos, encontrada morta no apartamento no interior de São Paulo, e eu já perdi colegas, assim, por hora que eu me lembre, 3 também por suicídio, sabe. Então, a função da mentoria, ela não é te falar: "Olha, não faça isso, faça aquilo, faça desse jeito, faça assado", não. Nós vamos junto buscar o melhor caminho para que você esteja estável, né. E isso para todos nós, Dentro do estilo de vida de cada um, né? dentro das suas Eh, escolhas, né. Você percebe se existe, tem lógico a questão do ego, mas se existe uma, vergonha de ter que buscar ajuda na área médica? De se sentir exposto? Exatamente. Não sei se é vergonha a palavra certa, mas é o reconhecer que você precisa de ajuda. Eu acho que para todos isso já é um pouquinho complexo, né, você reconhecer, e para o médico mais ainda, porque ele tá lá só para fazer o contrário, né, para ele ajudar o outro. Então a gente nunca acha que a gente precisa.
Eu vou te dar um exemplo meu mesmo, assim, quando as pacientes, a vida toda eu lidei com mulheres, então elas chegavam para mim: "Ai doutora, eu estou na menopausa, eu estou sentindo isso, isso acabou comigo, olha, a minha pele como tá ruim", e eu sempre procurei estimular, falava: "Ah não, imagina, isso aí é temporário, vai passar", e dentro de mim eu pensava: "Nossa que exagero, né". Não falava, mas eu pensava. E quando chegou a minha vez, eu ignorei totalmente, os sintomas, os sinais, para mim aquilo era uma frescura, então a gente não se autoavalia, e vai deixando, até que uma hora o corpo fala, né, essa é a verdade, e aí você para e fala: "Não, espera aí, eu preciso para mim também, né, avaliar isso e esse autocuidado", porque nós somos responsáveis tanto pela criação das doenças, como também podemos ser, corresponsáveis pela cura, né. A Total. nossa Sim. mente nos dá esse poder, então não adianta a gente jogar a culpa em Deus, no azar, na É fatalidade, como eu né. falei, a gente tem um poder imenso que a gente não sabe, né, a maioria não sabe, né, que você Uhum. pode controlar o que você quiser no seu corpo. Ela está à sua disposição. É É a maravilhoso isso. mente controlando o corpo, não o corpo controlando a mente, né? Porque quando a gente fala o corpo controlando a mente é o teu hábito, é aquilo que você está acostumado a fazer, né? Sem Então, o que você perceber. falou da caixinha, você está acostumado a pegar a caixinha, você está pegando, você não está nem percebendo que você está pegando ela, porque é o corpo comandando. E isso acontece no dia a dia, percebe? Na hora que você assalta a geladeira, É. percebe? Na hora que você ficar olhando no espelho, aquela, o seu nariz e quer trocar, e sem contar outras partes do corpo, né? Uhum. Então, é automático, é o corpo comandando ali. Então, enquanto a gente não para e fala, mas por que corpo que você está querendo fazer isso comigo? Calma, né? Será que isso é necessário mesmo? Né? Por que que eu acho isso? E vai buscar lá, geralmente na tua infância. Aí você começa a entender e começa a fazer um processo de mudança. É a mente controlando o corpo, É, né? que é sensacional, né. Só que para chegar nesse estágio de você reconhecer o que você precisa, porque se você perguntar para uma pessoa: "O que você quer de fato hoje? Qual é o seu objetivo de vida?", meu, ela Não vai levar sabe. uma hora É por isso que eu te para falei, primeira pensar, coisa, a pessoa tem que saber o objetivo dela, para fazer né, qualquer e às caminho. vezes nem chega a uma conclusão do que ela gostaria de fato de fazer, de Ou responde concluir, de automático, ter. né, eu quero É, isso porque fulano tem, porque foi ensinado que era não, mas bom. aí vai só para É, o lado material, né. sim. Agora se você falar: "Ah, e o que que você não quer?", "Ah, eu não quero isso, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu não gosto daquilo". Então eu lembro até desse, foi com vocês que eu aprendi que o não, ele não O cérebro não existe, o reconhece o não. cérebro não reconhece, e aí você vai ter mais do mesmo do que você não quer, né. Tô ali Então, repetindo, isso repetindo. é bem real, né. Ó, seu primeiro podcast, né? Sim, E já uma coisa que você tem que levar para você, a hora que tá ficando bom o podcast, e a gente vai chegando no finalzinho, certo. né? E sabe o que acredito que seja muito importante nesse momento? Hã. Você passar a dica, né, para os nossos ouvintes, relacionado ao quê? Essa mudança, exatamente, né, da sua forma de pensar, da sua forma de ser, né, do seu emocional, né, algo que seja importante para eles levarem aqui desse podcast, realmente, para eles começarem a praticar no dia a dia, na vida deles. Então, tem muitas coisas que a gente pode praticar no nosso dia a dia, né. Primeiro, basicamente, é o tomar a decisão da mudança, né, você reconhecer que aquela mágoa que você tem por alguém que você acha, né, que fez algo para você há 20 anos atrás, ela tá ali te causando algum tipo de doença que você não percebeu que a causa foi essa mágoa. Sair de uma tristeza, sair de uma raiva,
né, pelo seu ex que você acha que te lesou, que, né, te traiu, que N coisas. Então, primeiramente, você tem que reconhecer que você tem esses sentimentos dentro de você, que você precisa mexer com eles e modificar, né? Modificar. Então, uma terapia, seja ela qual for, a própria programação neurolinguística, a psicanálise, enfim, você tem hoje As meditações. a meditação, essa é básica, né? Assim, a meditação, eu comecei fazendo a meditação guiada, que eu acho que para quem está iniciando Fica mais fica fácil. mais fácil. E você vai falar: "Ah, eu não consigo", porque a hora que você vai silenciar a mente, vem, claro: "Nossa, eu preciso ir logo que tenho que pagar esse boleto", ou eu tenho, né, que pegar meu filho na escola, ou eu vou me atrasar. Então, os pensamentos eles vão surgindo na sua mente, só que você baseado na técnica da respiração, junto com a meditação, você vai aprendendo a deixar esse pensamento ir embora sem ficar julgando, analisando, criticando o que você Só está observa. pensando, né? Você observa e deixa passar. Então, assim, 5 a 10 minutinhos de meditação diariamente já é o primeiro passo para te ajudar. Depois você tem barra de axis, né, Theta Healing, outra coisa que eu gosto muito de fazer e é simples, Ho'oponopono do É verdade. perdão, Ho'oponopono do perdão e da gratidão. E Nossa, muda você tudo. limpa muitas emoções em relação a determinada pessoa, né, você faz para cada pessoa por 21 dias, eu acho muito interessante. Os florais, os cristais, a radiestesia. Então, assim, você tem que ver, que caminho, né, você gostaria de seguir, o que que você se identifica mais e buscar ajuda nesse sentido. Eu acho que Às é vezes bem por uma aí. simples oração ali de coração que te conecte com aquilo que acredita já faz a diferença também, né. Ah, E sim, a não vai fé conflitar em nada com nenhum tratamento médico, com tomadas de decisões em relação à saúde, pelo contrário, traz mais clareza, né. você vê que já tem muitos estudos que no momento da oração ali, seja ela, né, qual for, você já está irrigando mais o seu cérebro. Hoje nós temos muita coisa no sentido da medicina vibracional, as Sim. frequências que você pode ouvir, só que ainda são coisas que tem que tomar um certo cuidado, né, a É, gente pode selecionar, tem muita coisa tem muita que não coisa é que tão está real. embutida Isso. aí e tem que tomar cuidado. Mas você tem que mudar o seu padrão vibratório. Então, Simples assim. simples E para assim. os médicos, qual a dica, o recado? Uhum. Para os médicos, principalmente, é reconhecer o momento que você precisa de ajuda, né. Eu acho para você ser melhor para o outro, primeiramente, você tem que ser o melhor possível para você mesmo, senão Básico, né? você não vai se sentir bom, o suficiente para passar aquilo de coração, porque uma coisa é você falar, né, palavras, e outra é você Agir. Sentir e agir. sentir e agir de acordo com aquilo que você está falando. É Então tem isso muita aí, minha coisa. amiga. Quais são as É suas verdade. redes sociais? Hum. É DRA, né, doutora Cleusa Gambato, mentora, essa é o meu Instagram da É aí que o mentoria. pessoal te acha. E tem também da cirurgia plástica, que é só DRA, doutora Cleusa Gambato. E se você me permitir, eu vou Sempre. presentear os seus ouvintes, já que eu não consigo falar tudo que a gente gostaria, Sim, né, tem muito com assunto, né. certeza tem muito assunto, muitas dicas que eu gostaria de ter passado e a gente acaba pulando, mas eu tenho um e-book bem interessante, Legal. que é para quem está começando mesmo, né, nesse processo de silenciar a mente e de autoconhecimento, que são os 8 passos para silenciar a mente.
né, que ensina como você se conectar mais com você mesmo. Então aquelas coisinhas básicas do dia a dia, né, vamos ficar descalço por 5 minutos e pisar um pouquinho na grama, nem que seja no seu prédio, né, vamos observar mais as coisas que estão ao nosso redor, desde uma simples planta até um dia ensolarado e agradecer por isso, né. À noite olhar as estrelas, ver se nós viemos de lá, de repente, né, somos Achar, de né, as nossas outras conexões. dimensões, porque tem muita coisa interessante para falar sobre isso. E as técnicas de respiração, né, onde você aprende a inspirar e expirar de forma correta para melhorar essa sua conexão, expandir os seus chakras, né, de fazer mesmo a elevação da consciência que todos nós precisamos. Então esse e-book, a gente pode bolar um jeito de deixar aqui, né, no É. Instagram, e quem comentar lá "eu quero", eu envio como presente para Que os show, que nossos legal. A pessoa já tá ganhando ouvintes. presente já. Ah, É. perfeito. Então, fazer assim, ó, pessoal que comentar, que pedir eu quero aqui, né, no YouTube, nos No comentários do YouTube, sim. YouTube, né, daqui nesse episódio, No e YouTube ou também, no Instagram? não, no YouTube, no teu Instagram, Uhum. entendeu? O pessoal colocar lá no seu direct, Ah, beleza. né? Isso. Eu quero, entendeu? No seu direct lá. Uhum. No YouTube da Conexão Exato. Autêntica e Isso. nos endereços de Insta, que Isso. se você quiser É, inscrever lá para o pessoal. para ficar mais claro que vieram daqui, os espectadores, pode colocar conexão, que aí já sabe de onde vem. Aí vai receber um presente Então escreve incrível. lá conexão e ganhe um presente para começar esse processo de expansão da consciência, que vocês vão ver que os insights começam a vir assim de uma forma incrível. Então todo mundo que quer buscar se melhorar e tá aí em uma transição de carreira ou não, que não sabe por onde seguir, silencia a mente, porque o universo te manda sinais o tempo inteiro. Maravilhoso. Eu adorei. Gratidão, gratidão, gratidão. Muito Sim, obrigada. adorei. Tinha mais coisas assim para perguntar, mas com certeza vai Sim. vir em outros episódios falar mais. Obrigada. E eu fiquei muito feliz, né, de ouvir assim. Tem muito misticismo, né, muitas coisas mágicas sendo vendidas por aí, e ouvir de uma médica com uma grande experiência, né, que interligar não só o corpo físico, a saúde que a gente já conhece, mas também com essa parte energética de autoconhecimento, é muito importante. É. Né, porque você se torna uma figura de autoridade, né, então olha, uma médica está falando que pode meditar sim, que isso vai ajudar, não é só o pessoal namastê, só as terapeutas, né, Não, ao então contrário, né? a medicina hoje já reconhece isso também. Show. Exatamente. Maravilhoso. Tem muitas coisas que nós podemos fazer para ajudar na nossa autocura. Basta querer. E é Perfeito. isso, né? Então, mais um episódio fantástico, maravilhoso, né? Percebe aí, né? Para quem é importante você compartilhar esse episódio, que vai fazer diferença, né, na vida dessa pessoa, né? Eu tenho certeza que você já está até pensando nessa pessoa, né? E a gente está encerrando aqui mais um episódio fantástico. Comente aí, coloque conexão para ganhar o seu e-book, entendeu? E tamo junto no próximo episódio, a gente se vê novamente. Gratidão, pessoal. Fiquem com Deus. Vamos Tchauzinho, fazer a obrigada. nossa conexão aqui, né? E é isso aí. Tchauzinho. Tchau, pessoal.